Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e todas e sobre todo Israel de Deus. Quero ler uma passagem com vocês, está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Moisés apacentava o rebanho do seu sogro quando foi atraído pela sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Ele foi atraído pela luz e pelo milagre. E ali Deus fala com ele. Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o seu clamor e em seguida agiu, descendo para libertá-los, escolhendo Moisés para tal tarefa, para tal missão. Isso nos mostra que Deus vê as nossas aflições, ouve o nosso clamor e age a nosso favor. Em inúmeras passagens bíblicas, Deus fala para vermos a sua glória através dos seus sinais e maravilhas. Deus quer abrir nossos olhos espirituais para enxergarmos as suas maravilhas, o seu poder, o seu amor, a sua justiça e a sua verdade. E principalmente para vermos com clareza quem Ele é e qual a sua verdadeira identidade. Mas temos que nos dispor a termos os olhos espirituais abertos para querermos enxergar o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos falar através de tantas situações, sonhos, leitura da palavra. E aí você pode discorrer das várias maneiras que o Senhor pode falar conosco. Em muitos textos bíblicos, Deus fala sobre ouvir com ouvidos espirituais aquilo que Ele tem a nos falar. Mas temos que nos dispor a ouvir. Jesus inúmeras vezes falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala essa mesma frase às 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Jesus tem que aprender com Deus a ver e a ouvir para depois poder agir. Deus viu a opressão do seu povo e ouviu o clamor de cada um. Por isso, resolveu agir em favor deles para libertá-los daquela opressão. Mas nós também temos que ver e ouvir para poder agir de maneira que agrade a Deus. Deus quer nos libertar da opressão do Egito, da escravidão do pecado. Egito, para nós cristãos, simboliza a escravidão do pecado. Mas para isso nós temos que querer sair desse lugar. Temos que enxergar que somos escravos do pecado e que precisamos de um Salvador. E em seguida
clamar a Deus que nos liberte de toda a opressão, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, como diz lá no livro de Hebreus. E com certeza Deus vai agir a nosso favor, nos libertando. E depois de libertos, temos que continuar a clamar para ver com olhos espirituais as maravilhas de Deus e toda a sua beleza. E ouvir com ouvidos espirituais tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. E assim nossa identidade não será mais a mesma. Teremos uma nova identidade, uma identidade em Cristo. E com essa nova identidade, teremos uma nova vida e um novo agir em relação a todas as coisas. E isso é um ato contínuo. Isso é todo dia. João já era convertido. João já tinha ouvido o chamado de Deus. João já tinha visto inúmeros sinais e maravilhas realizados por Jesus. Mas se depois da morte do seu mestre, do seu amado, quando ele foi levado à ilha de Patmos, preso, se ele tivesse parado de ouvir, na verdade, de primeiro ver e ouvir, não tinha visto tudo que Jesus queria revelar. Ele estava em Patmos, isolado. Todos os outros discípulos, apóstolos, já tinham morrido, martirizados. E João era o último, e ele foi preso nessa ilha, mas continuou ligado em seu Senhor. Por isso pôde ter uma revelação que mudou a vida dele e a vida da igreja de Jesus em todos os tempos, em todas as gerações. A missionária Edmeia Williams diz assim: é tão lindo ver que João, em sua solidão, pôde ver Jesus em sua glória. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus porque nossos ouvidos estão com outros sons? Uma das coisas mais abomináveis é como as pessoas procuram sons e barulhos. Estamos hoje com medo do silêncio. Há uma grande poluição sonora. Temos medo dos nossos próprios sons. As pessoas têm medo de se encontrar consigo mesmas ou têm medo de ouvir a voz de Deus. A missionária Edmeia Williams fala esse texto no livro que ela... No livro não, no estudo que ela tem em Apocalipse. E eu resolvi reproduzir aqui com aspas. Eu tinha que ter dito aspa no começo de é tão lindo, e depois ou tem medo de ouvir a voz de Deus, fecha aspas. Mas está registrado que esse texto é dela. Em todo o livro de Apocalipse, principalmente nos capítulos 2 e 3, quando Jesus fala às 7 igrejas, lembrando que o número 7 representa a totalidade, a plenitude, o Senhor diz a João, vê. Outras vezes ele diz, ouve. E ainda outras vezes ele diz, vê e ouve. Isso significa que Jesus quer que seus discípulos vejam e ouçam. Nós somos os discípulos de Jesus da atualidade. Então, os nossos olhos, os nossos ouvidos têm que enxergar e ver tudo o que Deus quer nos mostrar e falar. Mas, para isso, temos que estar ligados ao Senhor em todo o tempo, querendo ver tudo o que Ele quer nos mostrar e ouvir tudo o que Ele quer nos dizer, ainda que isso venha nos confrontar e nos tirar da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto, a gente às vezes se perde nela. Deus nos vê, nos ouve e age em nosso favor. Portanto, temos que enxergar o Senhor com toda a sua beleza e sua glória, ouvir o que Ele tem a nos dizer e agir em favor do reino que Ele nos inseriu, fazendo a sua perfeita vontade. Essa é a igreja
de Jesus Cristo. Essa é a igreja que foi liberta por Ele, liberta da escravidão, liberta do domínio das trevas. Então, meus amados e minhas amadas, a minha oração por mim e por você é que creiamos que de todo o nosso coração, a gente tem que crer de todo o nosso coração, que Deus nos vê, nos ouve e age a nosso favor. Minha oração por mim e por você é que possamos ter olhos espirituais para enxergar a beleza do amor de Deus e toda a sua paz, sua glória e sua justiça. Minha oração por mim e por você é que tenhamos os ouvidos bem abertos para ouvir a doce voz do Espírito de Deus, nos consolando, nos dirigindo e nos fazendo aprender tudo o que Jesus quer nos ensinar todos os dias, até quando dormimos, que a Bíblia fala que Deus nos ensina enquanto nós dormimos. Minha oração por mim e por você é que possamos agir de maneira como Deus nos ensina, fazendo assim a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.